estamos aqui com Lauras. Lauras. São 5 Lauras. Uma já fez do que fez, né? Imagina 5. Conta pra mim, o que vocês fazem aqui na Casa de Cultura Laura Alvim? Aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, nós 5 fazemos performances dentro da exposição dos 35 anos da Casa de Cultura Laura Alvim. Essas performances acontecem dentro da exposição, cada uma de nós fica numa sala. E aí a princípio, a ideia não era que fossem exatamente 5 Lauras, mas 5 aspectos da Laura. Então, algumas de nós, quando você assiste a exposição, assiste a performance, você olha e fala, é a Laura, falando na primeira pessoa. Algumas de nós falam na terceira pessoa, então estão contando uma história sobre ela. Isso tudo fica muito misturado, assim. Entendi. E assim, a gente estava falando antes, batendo um papo aqui, porque não foi difícil organizar Lauras. Não foi difícil. Mas eu sinto que vocês querem falar muito da Dona Laura. Estamos encantados. Vocês estavam falando que a vida mudou, as coisas mudaram, vocês estão mais felizes de estarem aqui fazendo essa parte do espetáculo, né? Eu já vi todas vocês, eu achei impressionante. E explicar em palavras o que é interessante, as pessoas vão entender, mas ver é diferente, né? Ver a coisa acontecendo é diferente. Teu nome? Roberta. Roberta. Carol. Daisy. Verônica. Rabi. Como? Rabi. Isso. Olha que interessante. Então é tudo Rabi, Laura, Daisy, Laura. Exatamente. Tá. Fala de você. Então, pra mim, fazer essa performance tem um aspecto afetivo muito grande, porque eu não comecei a fazer teatro aqui, mas eu faço aulas de teatro aqui na Laura Alvim há muitos e muitos anos, com o Daniel Harris, que é o nosso diretor. E então, assim, eu me formei como atriz um pouco aqui nessa casa. Depois eu comecei a fazer assistência de direção do Daniel aqui na Laura Alvim. Então a gente vai formando esses atores. Então, pra mim, esse lugar aqui é realmente como se fosse a minha segunda casa. Agora que chega fim de ano, a gente monta 3 peças com 3 turmas e a gente mora um pouco aqui. E apesar de eu estar aqui há mais de 10 anos, o Daniel há 30, né? Eu sabia pouco sobre a vida da Laura. Eu amava esse lugar, amava a Laura Alvim, mas eu sabia pouco sobre ela. Então é a primeira vez que eu mergulho na vida dela e eu conheço quem foi Laura, quem foi a família dela, quem foi o nome da irmã, o nome do pai, o nome da mãe. Coisas que eu nunca soube, entendeu? E apesar desse lugar ser tão importante pra mim. Então foi realmente um presente, assim, participar dessa performance, sabe? Quantos pedidos de casamento? 49. Foram muitos. Nossa ida. Mas ela não aceitou, não. Não aceitou. Não tinha rede social na época. Como é que acontecia isso? Ela era uma mulher, né, que vivia na sociedade, então ela devia frequentar muitas festas, muitos eventos, né? Então deve ser por esse caminho, né, de estar sempre... Ela era amiga de grandes celebridades da época e com certeza também de construtores, empreendedores. Então era um mundo muito... E ela era uma mulher muito bonita, né? Então ela tinha tudo, né? Inteligente, culta, bonita, sensível e, enfim, deve ter sido por isso que ela teve 49 pedidos de casamento, que eu também nunca ouvi falar. Fora a casa, né? Fora essa casa. Fora ali. a casa também foi bacana. Seu nome? Meu nome é Daisy. Daisy. Isso. Daisy, como é que você faz isso? Você se entrega a Laura? Sim, me entrego a Laura e, assim, é uma honra. Eu sinto que a gente está representando esse lado dela, né? Então, é muito emocionante esse momento, porque ela sempre quis ser atriz, né? Então, a gente representa esse pedaço dela, né? A gente conta, cada uma de nós conta um pouco da história dela, da experiência de vida dela, dos momentos dela. Então, é muito emocionante poder representá-la nesse aspecto e o desejo dela sendo realizado de alguma forma. A gente tem isso muito claro, o quanto ela feliz fica de estar sendo contada a história dela através de atrizes também. Não só os espaços que foram restaurados, reformados
e tá contando ali as coisas dela, mas também contar por caminho das atrizes, que é o grande desejo dela, você vê, né? O sonho dela era fazer um teatro. E essa casa é muito especial, né? Em todos os aspectos, né? Então, isso é graças a ela, e a gente está muito feliz com isso. Tenho certeza que todas nós sentimos a mesma sensação dessa representação, de representar a Laura como atriz. É muito emocionante. Quanto mais eu ouço falar, quanto mais a gente vai mexendo, mais vai se apaixonando e entendendo, né? É interessante isso, porque eu também, quando eu comecei a falar e ler sobre Laura, eu fiquei impressionado. Que mulher, né? Sim. Como ajudou um monte de gente, ela ajudou muita gente. Você encarna a Laura de uma forma muito legal. Eu tenho um figurino, né, que acho que foi um pouco inspirado na época dela, De né? época, né? Bota pintinho e tal. E eu recebo as pessoas, né? Então acho que a ideia foi bem essa, assim. Sim. Dentro dos 5 aspectos da Laura, eu sou a que recebe as pessoas na casa. E era uma coisa que ela fazia muito, ela recebia muitas pessoas na casa dela. Não só, acho que amigos, né? Eu imagino que ela dava festas também. Festas, isso é um ponto importante. Minha imaginação é sarau, exatamente. Como ela recebia mesmo, ela recebia pessoas que chegavam no Rio de Janeiro e não tinham onde ficar, artistas, né? Ela foi meio mecenas, eu acho, de muitos artistas, por conta desse abrigo que ela oferecia, né? Fora as pessoas para quem ela alugava quartos, né? Para conseguir, inclusive, a verba para fazer o teatro. Então ela era provavelmente uma grande anfitriã, né? Então esse que é o meu papel, assim, é muito... Fico muito feliz de estar fazendo. Você falou que sente, Dona Laura. Eu sinto mesmo, assim. Eu sou completamente filha dessa casa também, assim como Carol, assim como as meninas. Eu sou atriz por conta da Laura Alvim. Porque eu vim muito displicentemente, despretensiosamente fazer um cursinho de teatro quando eu tinha 17 anos. E eu entrei numa turma que virou a Companhia Atores de Laura, e isso lá já se vão 32 anos dessa história. Então, era uma brincadeira que virou a minha vida, né? Então, então a Laura, muita coisa eu não sabia, assim como Carol e as meninas, a gente está tendo um aprofundamento, mas a Companhia Atores de Laura tem o nome de Laura pela Laura Alvim pessoa, não pela Laura Alvim instituição. A gente não tem, nem nunca teve nenhum vínculo direto aqui. E eu sei que a gente batizou desse nome porque o sonho dela era ser atriz, e ela tinha um dos sonhos que eu tivesse uma companhia de teatro aqui. E poucos anos depois da morte dela, a gente funda os Atores de Laura nessa casa. Então eu acho, assim, uma conexão muito forte, né? Muito intensa, né? Assim, me sinto tendo realizado uma das realizadoras desse desejo tão profundo dela, né? Então, obrigada, Laura, por existir, né? Laura está feliz. Sim. Laura é feliz. E, então, eu acho que é isso. E os próprios funcionários, né? Eles veem a gente, eles estão muito... Os funcionários da casa estão felizes com a performance. É uma coisa impressionante, gente. Eles trabalham para Laura Alvim, eles não trabalham para Funarge. Muito interessante isso, porque eles são muito simpáticos, né? Estão sempre querendo agradar, querendo fazer... Nós chegamos aqui e a gente é tão bem recebido... que parece nossa casa mesmo, né? Parece uma... Sim. Muito legal. E tu? Quer falar mais? Não, imagina. Não, você vai falar que acho que a Isabel contribui para isso, né? As pessoas que trabalham aqui, elas... Sim, é um tremor diferente aqui. Você. Bom, eu comecei também fazendo aula aqui. E é muito doido isso, porque eu estou há pouco tempo e a importância que a Laura teve na minha vida, está tendo agora, é surreal. Porque ela tomou uma proporção que eu não esperava. Quando a gente entra aqui, quando eu fui convidada para fazer isso, e entrar aqui e estar no local onde que ela passeou, onde que ela andou, onde que ela estava aqui mostrando quem ela era, e fazer uma cena pro mar, onde que ela... Eu acho que a Laura, na minha visão, ela era o mar. Eu acho que é por isso também que ela tinha esses 49 pedidos de casamento, porque ela era de todo mundo, mas também não era dela, entendeu? Ela queria ter amores, mas ela não queria estar presa a ninguém. Eu acho que isso brinca um pouco com o mar. E eu acho muito impactante as pessoas que entram naquela parte e ver a visão que a Laura tinha. Eu acho lindo demais isso, de verdade.
Nossa, tá bonito, né? É lindo isso. Mediúnico. Isso. Tá mediúnico. Laura está conosco agora também. No meio de nós. Sim. E, assim, rapidamente, como você começou no teatro? Como é que o teatro te abraçou? Eu comecei, quando eu era bem pequenininha, criança, com 5, 6 anos, a minha brincadeira preferida, quando eu aprendi a ler, era pegar a revista em quadrinho, juntar as pessoas do meu prédio e encenar tudo que estava naquela história em quadrinho. Olha isso. E revista em quadrinho é ótimo, tá tudo desenhado ali, por onde entra, por onde sai, onde é que aparece, Já o que tá que pronto. fala, tá tudo pronto, é só você dirigir. E aí eu sempre fiz isso. E aí eu tinha comecei... pensado nisso. É muito bom. Tá ótimo. Sensacional. Agora é diretora. E aí, quando eu fiz, sei lá, 9, 10 anos, eu pedi pra entrar no teatro e comecei a fazer teatro e nunca fiz outra coisa, nunca cogitei fazer outra coisa. Fiz muitas coisas dentro do teatro, fui muitos anos produtora, operadora de som, de luz, contra-regra, o que fosse. Mas nunca fiz outra coisa que não fosse teatro. Se fosse para escolher todas essas coisas que você já fez no teatro que você mais gosta. Atriz. Sem dúvida alguma. É. Inclusive, eu acho que essa conversa que a gente tem com a Laura, que eu acho que também tem uma coisa de cada uma no seu espaço, tem uma relação ali. Sim. No meu espaço especificamente, eu sinto que nós duas estamos realizando o nosso sonho ao mesmo tempo. Ela, o da casa e de brincar de ser atriz, e o meu de brincar de ser atriz também, e nessa casa que graças a ela existe, e por isso eu tenho esse trabalho. Então, assim, é uma coisa bem gostosa. Nossa. Tá bonito, né? Tá tenso, né? Tá atento, tá bacana, tá profundo. Você, como o teatro te abraçou? Olha, eu não sei, eu comecei a fazer com 17 anos. A minha infância inteira eu fiz dança, fiz tudo, mas eu não gostava de falar. Eu era muito tímida e eu odiava falar. E com 16, 17 anos acabando o colégio, eu falei assim, quero fazer teatro. E eu Meu mesma Deus. pensava, como é que eu vou fazer teatro se eu não gosto de falar na frente das pessoas? Vou falar. Eu não sei. Aí meu pai não queria me matricular, porque naquela época o pai que tinha que matricular, falou, não, eu vou gastar dinheiro à toa, você não vai gostar. E aí, quando acabou o colégio, eu comecei a fazer de forma séria, me apaixonei, fiz faculdade, Começou a falar? comecei a falar. Você tá falando aqui hoje. Nossa, é aula pra caramba! Sou É verdade. apaixonada. É isso, a minha vida. Faço assistente de direção, a gente vai fazendo de tudo. Assistente, Tem que direção. fazer de tudo, né? Tudo. Eu acho que hoje, ainda mais hoje, né? Hoje Sim. tá tudo tão mudado, né? Sim. Tem que fazer de tudo. E tu? Bem, já que todo mundo falou da infância, também vou falar da minha infância. Bem, eu tinha mania de montar todo um cenário. Sempre tive mania para brincar de boneca, o que for. Gente, eu fazia todo um cenário e depois eu não tinha muito saco mais de brincar. Era como se eu quisesse fazer a montagem saiu da de cena, história. saiu de cena. Aí depois brincava um pouquinho e cansava. Então essa é a parte da infância. Mais tardiamente, eu me formei um pouco mais tarde, né? Então, foi um desejo mesmo de contar a história, sabe? Eu acho que a minha primeira grande paixão foi literatura, então eu sempre li muito. E aí eu falei, gente, sabe quando você quer dividir, né? Assim, você vê uma história legal, né? Então, assim, a dramaturgia, ela é tão incrível, né? E você poder contar essa história para o outro e o outro ouvir essa história. Então, assim, eu sempre quis contar história. Então foi assim que eu comecei. E aí já tô aí há 20 e poucos anos. Eu me formei, né? Já tenho 22 anos e tô aí, fazendo teatro como atriz. Tu? Por que eu vim fazer aula na Laura? Eu comecei na Laura Alvim, que eu vim fazer aula. Você já tem uma relação, porque a minha pergunta depois era essa relação afetiva com a Laura, mas vocês já responderam. A gente Mas tem adiantou. mais, tem mais. Você respondeu essa tem um visgo aqui, né? Tem. Tem um visgo aqui, porque quem gosta chega e fica. Sim. Ó. Sim. Muitas pessoas foram formadas nessa casa, com certeza. Hoje em dia eu treino aqui, entendeu? Teatro. Continuo, não estou só fazendo esse trabalho. Daniel, eu treino com o Daniel que dá aula aqui. Olha isso. Não, e para além do Daniel, Não é parar de aprender, então. Não pode Suzana parar. Cruz que Não pode parar, né? não. Não pode parar de aprender. Não pode estagnar também, né? Achar que sabe das coisas. Nenhuma não. profissão mais é assim. isso. Tudo Isso muda. é até um pensamento contemporâneo, né? Não dá pra dizer agora eu sei tudo. Não existe isso em nenhuma certeza. profissão, mas... Não, e quem gosta de se aprofundar e de aprender Lógico. coisas novas, né? Tem isso também. Acho que ninguém faz teatro sem muita paixão. Eu acho É uma que profissão que você tem que ser apaixonado. Trabalhar, atuar principalmente com teatro.
Mas você quer saber como é que eu comecei? Então, quando eu era pequenininha... Eu também vou ter que falar Mas isso. O que é isso? Mas eu acho que a criança ela tem um lado lúdico que pro teatro é perfeito, né? E assim, eu só gostava de brincar de show e de peça. Eu lembro das minhas primas falando assim, é muito chata, Verônica, eu sou muito chata, só quer brincar da mesma coisa. E eu ficava tentando convencer todo mundo. E é impressionante, agora, hoje em dia, relembrando, eu via caixas pretas, assim, qualquer coisa que tivesse uma parada aqui, um fundo, pra mim era possível de fazer teatro. Entendeu? Então eu pegava o armário, abria uma porta, abria outra porta, pronto. Tinha uma cama no meio, já tinha uma caixa preta. Eu fazia teatro, eu dirigia a peça dentro do ônibus escolar, aquela banco de trás, que era exatamente um banco aqui, o banco de trás, pronto, entendeu? E aí foi isso, a minha infância inteira eu brinquei de teatro e eu nunca cogitei ser atriz. Nunca. Eu queria ser jornalista, decidi, eu sou jornalista. Decidi, vou ser jornalista, é isso. E aí eu fiz uma peça na escola, que eu sei lá o que aconteceu comigo, que eu não ia nem mais à aula, eu organizei com a minha turma. Aula? Não ia mais à aula, eu só fazia a peça. Eu ia pra escola pra ensaiar e voltava pra casa. Eu parei de aula, sei lá, eu fiquei louca com aquele negócio. Era uma peça que a minha turma tinha que apresentar, Semana da Cultura da Escola, lá. E aí apresentei e quando acabou a apresentação, eu fiz tudo um pouco, não fiz só a atuação. A minha professora de português me abraçou assim, me sacudia, falou, você tem que fazer teatro, você nasceu pra isso. E aí eu vim parar na Laura Alvim, porque era um curso que eu já conhecia. Tinha uma amiga minha que fazia aqui e tal, eu vim ver qual é. E é isso aí, tô aí até hoje. Foi isso. Você agradeceu a sua professora já? Já. Eu encontrei com ela na Cobal. Eu acho que eu tinha encontrado com ela antes, mas eu não me lembro de ter agradecido. Mas eu encontrei com ela na Cobal não tem muito tempo. Deve ter o quê? Uns 10 anos, 8 anos, 6 anos por aí. Não, mas eu tem 32 que eu resolvi ser atriz, né? Então, faz sentido. Então, assim, deve ter isso, entre 8 e 10 anos. E eu encontrei ela na Cobal e aí eu falei pra ela, assim, Patrícia, eu sou atriz por tua causa. Nossa, ela deve ter ficado feliz. Entende? Ela ficou feliz. Ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz, assim. Realmente, porque foi esse... isso não ia virar uma brincadeira, talvez, pro resto da vida. Sim, porque você pode gostar de teatro e ficar um espectador, né? Sim. Não precisa subir. Sim. Verdade. Quando você era criança... Eu comecei quando era criança. Comecei realmente quando era criança. Só que aquela coisinha de ver videoclipe, ficar dançando na frente da TV, no colégio, eu sempre ficava fazendo uma coisa de ficar cantando ópera, não sei porquê. Você? Porque eu também canto, mas tipo assim, ficava cantando ópera pros alunos. E tipo assim, era uma coisa mais rabe, tá na hora de parar. Mas acontecia isso, mas quando eu fui crescendo mais um pouco, meu pai e minha mãe me colocaram numa aula de balé, e aí fui seguindo com aquele, mas aí depois saí, aí depois entrei numa aula de dança, depois saí e fiquei nisso. E aí acabou que eu entrei pra uma outra instituição e eu conheci o Daniel lá. Eu fiz um espetáculo lá e o Daniel deu aula pra gente. E eu fiquei, caraca, mano, muito maneiro isso aí, esse professor. E acabou que depois ele acabou o projeto. E eu fui procurar ele. E aí eu procurei ele, tive que achar, né? Achei, ele tava dando aula aqui no Laura Alvim. Falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E eu tô nisso aí também, de verdade. Mas tudo começou quando eu era criança. É engraçado, é interessante, né? Que no colégio, lá no colégio, na tiazinha, tia Lalá, né? Você vê que tinha umas crianças esquisitas, né? Sim, somos nós. Eu comecei a lembrar um monte de coisa São que eu fiz no essas. colégio, assim, Você começa a ver. eu fazia a coreografia da Ao turma de fim ponto, de ano. ao Vocês ponto foram das falando. mães falarem, olha, não fica andando muito com fulano, não, porque é estranho e tudo. Pode ver que no futuro vão estar batendo palma, vão estar... Então você vê Olha, a muito importância legal. dos professores, né? Se não A fosse importância eles... dos professores, a importância da família também, né? verdade. Apoiar, né? Verdade. A importância das histórias em quadrinhos também. Sim. Nós também, A história né? em quadrinho é Não, genial. é genial. incrível. É Eu achei fantástico. É genial. Já meio caminho andado, né? Muito mais. Não, tá tudo pronto. Tá tudo pronto, É um só roteirinho. Não É. precisa de nada. Ainda fala o que aconteceu, que horas que é. Amanhã, o dia não aconteceu, não sei o quê. Aparece tudo certinho. Não, entra da esquerda pra direita, entra... É um roteirinho. Tá tudo Desenhado. Tal pessoa falou isso Com com essa storyboard. emoção. storyboard, Gente, eu tô... Caraca. Agora nós temos a Rádio Laura. Isso. A Rádio Laura está sendo uma plataforma de lançamento de um monte de coisa interessante que vocês vão poder ouvir. radiolaura.com. Vocês vão poder participar,
vão poder, assim, sugerir projetos, sugerir música. A Rádio Laura é a Dona Laura também. Dona Laura. Então, o que vocês gostariam de ouvir numa rádio que é uma rádio diferente? Não é uma rádio normal. É uma rádio com muito amor, muito carinho. E o slogan, a cultura é o coração da Rádio Laura. Cultura, o coração da Rádio Laura. Nós precisamos fazer cultura, botar mais cultura. E aí? Alguma ideia? Eu sugiro poema, né? Poema, Ter atores recitando poemas pra gente conhecer mais, ter oportunidade, né? Ver se você tá Onde ali. você vai ouvir poema numa rádio aberta hoje? Lugar nenhum. É isso que a gente quer. Saber que aqui nós vamos ter alguma coisa que lá fora não tem. Pois é. Porque fazer mais copiar e colar não é. Né? É oportunidade, Você. né? Faço a mínima ideia. Então pensa que eu te pergunto De depois. verdade. Poema é uma ideia maravilhosa. Poema? Não sei se eu vou conseguir ter uma melhor, mas me veio na Exatamente. cabeça novela de rádio. Ah, eu também. Ai, que Já que tem tantos incrível. atores e era uma coisa tão pertinente na época da Laura, né? Verdade. Novela de Uma rádio. novela. Verdade. Vamos ter aqui as peças que são faladas. Que eu esqueci o nome agora, me ajuda. Leitura. Muito bem. muito Leitura bem, dramatizada. muito Ah, bem. legal. Leitura Vamos dramatizada. fazer isso, vamos Foi gravar. o que eu pensei leitura primeiro. dramatizada. E aí em segundo Essa eu leitura. fico com a poesia, mas leitura Porque dramatizada. essa leitura, ela chega perto da tua ideia. Sim. Bota um Sim, efeito, sim. um fundo musical, né? Sim. E se ficar muito grande, já virou podcast. Já dá, é tanta coisa hoje. Sim. Eu sei que você tem uma ideia boa. Eu tinha pensado em leituras dramatizadas, mas podemos focar num autor. A gente pode pensar em leituras do Nelson Rodrigues. Esse ano tem alguma comemoração, né? Sobre Tem. o Nelson. Eu vi eu vi. Inclusive, você falou em Nelson Rodrigues. Quando eu fui convidado para participar do projeto, a Tatiana já me falou isso. Já me falou dele. Boa. Porque Ótimo. tem aí uma carta na manga Sim. com ele. Então teremos sim. Teremos sim. Legal. Já pensou? Sim. Olha isso, eu tô falando. É porque tem tanta ideia boa, né? A gente É. vai pensando sobre isso. Cara, eu sou muito ligada à música e eu pensei o que seria de música em relacionado a isso. E eu acho que o diferencial seria sons que remetessem a uma coisa dentro de nós. E uma questão de, eu vou compor uma música só com tons. Só com barulhos que façam a gente... Barulhos, entre aspas, né? Que façam a gente sentir de alguma forma alguma coisa dentro. Eu sei que eu ficar batendo a chave, de repente, faço eu lembrar que eu tenho que chegar em casa, que eu tenho que arrumar alguma coisa, mas faço também me dar um conforto. Porque eu estou indo pra casa, eu vou conseguir descansar. De repente, isso. Não sei, isso veio na minha cabeça. É bem doido, né? Ela é a mais nova de todas nós, então é Mas É plausível. bom a gente ouvir. É bom a gente dar uma... Porque aí dá refinar essa ideia, vai chegando nesse local bem contemporâneo, né? Teríamos que contratar um psicólogo para poder entender o que esse som faz de bom. Sim, um Porque musicoterapeuta. é muito bom. Mas eu sei que depois que estivesse pronto, o projeto ia ser incrível. Eu entendi. Vou falar uma coisa. Mas eu... olha. desculpa. É uma novidade, é ímpar, eu nunca tinha ouvido falar nisso. De repente você... Porque nós somos assim, né? Nós batucamos, nós... Sim. Por que não chamar novas, também uma outra ideia, novas cantoras pra vir aqui cantar uma música? Eu tô falando isso porque Raab canta no espetáculo. Verdade, verdade. Ela podia até cantar a música que ela canta. Exato. Verdade. A gente vai ouvir agora uma atriz que interpreta... você vai ouvir agora, você canta. Por que não? Isso é incrível. Sim. Né? Já chama a exposição. A exposição vai ficar até o dia 30. 13 de novembro. 13 de novembro, então tem que fazer agora. 13 de novembro. E já chama para a exposição. Na exposição você vai ouvir isso aqui. Entendeu? Né? É tudo gravado, não tem nenhum problema. Bacana. Olha isso, é um brainstorm aqui. Sim. Olha, Um brainstorm sim. aqui. Um brainstorm ao vivo aqui, fazendo esse podcast. Muito bom. Considerações finais. Existe
Eu não Não, sei. corretor Eu da tenho vida, eu uma acho que coisa- existe Eu vou sim. pensar numa consideração final aqui, que eu acho que é assim. Eu tô nesse momento que eu falei dessa coisa que eu fico com ela e nós duas, de certa forma, estamos realizando ali os nossos sonhos, uma por causa da outra. E aí eu fiquei pensando nessa coisa dela ter uma mulher que nasceu no início do século XX e vem de uma família... A primeira garota de Ipanema. A Isso, primeira é, de a primeira. uma E família autêntica. rica, elitista, imagino que classista Imagina isso. e talvez racista, e ela eu fico imaginando essa figura que existe hoje, sabe? Que hoje a gente vive esse momento de ódio mesmo, de racismo, de violência e tal, não sei o quê. E eu fico pensando que essa repressão que ela sofreu do desejo de ser atriz foi revertida numa coisa que poderia talvez ter se transformado numa violência, mas virou peraí, então eu não posso ser atriz, eu vou construir um lugar em que todo mundo possa. Vou fazer uma coisa para todo mundo, sabe? Isso, outro dia, numa entrevista, alguém pediu para definir ela numa frase, eu falei, pô, impossível. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu mesmo falei assim, eu acho que era uma sonhadora realista. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de que realmente ela era uma sonhadora, no sentido de que ela queria muito uma coisa que para ela, naquela época, quando naquela família era impossível, mas ela realizou uma coisa muito concreta, que é essa casa, né? Que possibilita que nós 5 estejamos trabalhando como atrizes. E isso, para mim, hoje em dia, é muito, muito interessante de pensar, assim, como ela reverteu essa repressão que ela sofreu numa coisa muito prática, objetiva para todo mundo. Gostaria muito de saber a opinião dela hoje. Também. Mas deixa ela quieta. Concordando com isso, eu acho que essa diferença de idade e de cor que tem nas Lauras faz muito sentido por representatividade, porque mostra muito que a Laura pode ser muitas Múltipla. e várias. E as pessoas que vêm aqui se sentem muito representadas, eu acredito, que algumas pessoas já me deram esse feedback, de se sentir representada por cada idade, por uma cor ou por alguma fala que aconteceu, que toca realmente a pessoa e fala. É alma. Exatamente. Alma, né? A alma não tem cor, né? É Não alma. tem. Não tem cor, não tem idade. E as pessoas que vêm aqui, elas entendem isso, entendem que a Laura são muitas. Então, uma criança, de repente, pode se sentir uma Laura, entendeu? Sim. Pode ter essa brincadeira aí. Quer falar? Bem, uma consideração final que eu diria que a Laura foi uma empreendedora, né, de sonhos, e eu acho que cada vez mais que o tempo passa, isso está se realizando, né? Não foi só... Hoje em dia tem aqui 2, 3 teatros, tem o cinema que um momento vai se reabrir, estamos com a rádio aqui inaugurando, olha que emoção, e a casa dela abrindo, com atrizes fazendo performance, um espaço para exposição. Quer ser mais empreendedor de arte do que isso, empreendedor de sonho? Então era muito contemporânea, muito esse momento múltiplo, né? Porque você tem uma ideia, você tem uma. Hoje em dia essa casa é tudo. Eu acho que ela deve estar muito realizada, muito mesmo. Acho isso. É isso. Tu quer falar? Eu vou emendar um pouquinho no que a Roberta falou, assim, como a gente trabalha as nossas frustrações, né? Ela pegou essa frustração, porque deve ter sido, né? Com certeza foi no momento em que o pai dela disse não, que até um pouco a cena que a Carol fala disso. Ela transformou essa frustração numa generosidade absoluta. Ela não foi atriz, mas ela formou vários atores. Isso é de uma lindeza, assim, que me dá vontade de chorar. Eu chorei, inclusive, quando eu fui assistir as outras meninas, chegando a Daisy, né? E como a Laura finaliza, né? A existência dela, eu chorei muito, assim, eu acho lindíssimo. E dizer que eu acho que todo mundo tem que vir aqui saber da existência dessa mulher. Saber que ela deu esse presente pro público carioca, assim, pro Rio de Janeiro, né? Isso é um presente, cara. É um presente. E junto com a história da Laura, a gente fala um pouco da história de Ipanema, da história dessa parte do Rio de Janeiro. Então, tem um lado histórico também que, enfim, eu acho que a carioca tem que vir aqui.